A paz do Senhor, meus irmãos que assistem essa aula. Vamos falar hoje sobre a aula de número 5, né? Maturidade cristã nos negócios desta vida. É uma aula que vamos falar sobre a maturidade cristã em diversas áreas, né? De uma maneira um pouco geral, né? Falamos sobre maturidade não num sentido tão específico, mas de uma maneira geral. O primeiro texto que nós podemos citar aqui, né? Como até o próprio autor da revista nos fala, é o texto de Mateus 5, versículo 37, que vai dizer que a palavra, né, do cristão, ela tem que ser sim, sim, não, não, né? Temos aqui um versículo muito conhecido dos cristãos, bastante citado em muitas ocasiões, né? Mas quando nós analisamos o contexto desse versículo, esse texto ganha um peso ainda maior, tá certo? Primeiramente, esse texto ele está inserido dentro do famoso Sermão do Monte, onde Cristo, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai fazer um dos seus sermões mais conhecidos, tá? E dentro desse sermão, né, nós temos o versículo em questão, tá? E esse versículo, ele faz parte de uma orientação que Jesus vai fazer ali do versículo 36 até o versículo 37, né? O versículo 37 é justamente a conclusão da orientação que Jesus nos dá, da orientação que Jesus vai lançar aos discípulos, tá? Não vou ler aqui por questão de tempo, mas o irmão leia na sua casa, né? Dos versículos 33 ao 37. Nesse texto, Jesus, ele nos exorta em algumas circunstâncias, tá? Em alguns parâmetros. Primeiramente, Jesus, ele cita um mandamento da antiga aliança, lá no versículo 33. Vamos dar uma olhadinha? Fazer uma leitura aqui pausada, tá certo? Mateus 5, 33. Que diz... Que diz o seguinte: ouviste também que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Interessante que Jesus aqui está citando Levítico, capítulo 19, versículo 12. Essa lei, escrita em Levítico e repetida pelo Senhor, nos orienta a não fazer um juramento falso em nome de Deus ou os seus substitutos, né? Senhor, Rei, Eterno. Então, ela orienta nós não fazermos juramentos falsos relacionando Deus com esses juramentos. No entanto, Jesus, de maneira direta, ele revoga essa lei e ele aplica um mandamento muito mais profundo do que essa lei. Vejamos, ele revoga essa lei no versículo 34 ao 36, que diz: eu, porém, vos digo. Percebe que ele cita a lei e logo em seguida ele vai dizer: eu, porém, vos digo. É uma revogação da lei, só que uma aplicação diferente do mesmo princípio bíblico, que diz: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Interessante, porque Jesus agora ele vai dizer para nós não jurarmos de maneira nenhuma. Nem pelos céus, pela terra, nem por Jerusalém. Esses três elementos fazem referência a Deus, certo? Porque céu é o trono de Deus e a terra o estrado dos seus pés, conforme Isaías, capítulo 66, versículo 1. E Jerusalém, como diz Salmo 48, 2, é a cidade do grande rei. Também não devemos jurar por nós mesmos, porque nós não temos o menor controle da nossa existência. Não podemos nem mudar o fio do cabelo, né? Não podemos acrescentar nada à nossa vida.
Mas o que Jesus está querendo dizer nesse texto? Jesus está falando aqui que nós não devemos jurar, não é porque nós não devemos falar coisas que nós vamos cumprir. Não é isso. Jesus está dizendo o seguinte, que o nosso caráter, ele deve ser tão íntegro que as nossas palavras devem ser aceitas sem nenhum tipo de juramento. Percebe? E assim nós devemos ser. Me lembro de histórias, né? Eu não sou dessa época, mas me lembro que antigamente o fio de bigode de um homem significava a honra desse homem. Então ele prometia alguma coisa e tirava o fio do seu bigode, e isso já era a certeza de que ele iria cumprir aquilo que ele falou, porque a sua honra estava em jogo. Hoje, né, o fio do bigode já não vale mais nada. Nós devemos assinar contratos, né? Nós colocar lá nosso nome num papel, né, timbrado, ou ir no cartório, né? E mesmo assinando contratos, as pessoas ainda assim não cumprem, né? Então você estava num tipo de moral onde a pessoa, o bigode dessa pessoa valia a honra da pessoa, e hoje, às vezes, um nome assinado no cartório, às vezes as pessoas não cumprem o que prometem, né? Não honram as suas dívidas, e mais do que honrar dívidas, honrar a sua própria palavra, tá? Mas nós, cristãos, nós devemos honrar a nossa palavra sem assinar contratos, e mesmo que o cumprimento dessa palavra traga prejuízo a nós mesmos. Isso porque não é uma questão de legalidade, mas é uma questão de caráter. Ou seja, muitos pensam da seguinte forma, mas eu vou descumprir aqui isso, pela lei eu estou certo, pela lei eu posso fazer isso, fazer aquilo, mas não é uma questão de legalidade. É uma questão de caráter. Você falou e cumpriu. Isso Jesus conclui no versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa disso vem do maligno. Então dá um peso muito maior, né? Esse princípio bíblico aplicado nesse versículo, onde o nosso caráter ele tem que estar acima de qualquer juramento, né? O autor ele vai citar um outro versículo bastante interessante, né? Que é Provérbios capítulo 25, versículo 11, né? Ele vai dizer como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é um ensinamento, uma palavra no tempo oportuno, tá? É um texto maravilhoso, porque o rei Salomão, ele nos instrui acerca da qualidade das palavras ditas no tempo certo, no tempo oportuno. Isso me faz lembrar de um conselho maravilhoso que eu recebi de meu pai, né? Ele disse o seguinte: a coisa certa deve ser feita do jeito certo e no momento correto. Isso porque quando nós fazemos a coisa certa, às vezes da forma errada ou no momento errado, aquilo acaba se tornando uma coisa errada também, tá? Por isso que o rei Salomão vai dizer que maçãs de ouro em bandejas de prata são essas palavras certas, ditas da maneira certa e no tempo oportuno. Aqui, Salomão usa uma figura de linguagem, tá? É uma peça decorativa altamente preciosa. Nós estamos falando de ouro e prata. É uma peça de decoração, né? Porque você não vai comer a maçã de ouro. Mas pense quão finíssima e quão valiosa seria uma peça dessa, onde você tem maçãs de ouro incrustadas numa bandeja de prata. Nós estamos falando de algo finamente trabalhado por um artesão que foi capaz de misturar e de incrustar o ouro na prata. Seria uma peça valiosíssima nos dias de hoje, tanto na época de Salomão também. Como que essa peça seria valorizada? Imagine você, uma obra de arte
impressionante que chamaria a atenção de qualquer pessoa que a visse, que a contemplasse. E aqui deve ser as nossas palavras desta mesma maneira. Nós devemos pedir sabedoria a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Deus dá sabedoria liberalmente ou sem restrições. É a única coisa que Deus prometeu dar sem restrição àquele que pedir. Nós podemos pedir uma infinidade de coisas a Deus, e Deus pode dar, como também pode não dar. Mas em Tiago 1,5 ele vai dizer que a sabedoria é algo que Deus dá sem restrições. Isso nos faz pensar e refletir que devemos ouvir mais e falar menos, né? Nossas palavras, elas devem ter ética, devem ter sabedoria e serem edificantes. Nós não podemos ser conhecidos como pessoas que falam palavras fúteis, palavras vãs, palavras que não têm proveito nenhum. Só um detalhe, um parêntese aqui, uma observação que nós podemos fazer é que alguns estudiosos interpretam essa maçã não como uma maçã, mas como uma romã, que era comum em peças decorativas em Israel. Podemos ler lá em Êxodo 39, do 24 e 25, e também 1 Reis 7, 18. Outros estudiosos também vão falar que essa maçã poderia ser até um damasco, né? Que é uma fruta muito comum em Israel. Mas independente do tipo de fruta, né, que Salomão está fazendo referência aqui, se é uma maçã, se é uma romã, se é um damasco, a imagem é a mesma, a figura de linguagem é a mesma, de uma obra de arte finíssima, valiosíssima, e isso em comparação com as palavras no tempo oportuno. Outro elemento de bastante maturidade que nós podemos entender e refletir é o que o nosso autor vai dizer aqui, que é saber entrar e saber sair de algum lugar. A vivência cristã ou a maturidade cristã nos dá sabedoria para agir em qualquer lugar, sob qualquer situação que nos depararmos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6, esse texto ele é um texto de Moisés falando para os israelitas que estavam prestes a reconquistar a terra prometida, ou a conquistar a terra prometida. E em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 6, Moisés dá alguns conselhos, né? No versículo 1, Moisés vai dizer o seguinte: se eles ouvissem a voz do Senhor e guardassem todos os seus mandamentos, o que iria acontecer com eles? Ainda no versículo 1, o Senhor os exaltaria entre todas as nações. Se eles ouvissem a voz do Senhor, Deus os abençoaria de diversas maneiras. De que forma? No versículo 3 vai dizer: Deus o abençoaria na cidade e no campo, isto é, em qualquer lugar que você estiver. Deus iria abençoar os israelitas. No versículo 4, Deus vai abençoar os filhos, os seus negócios, né, que são os frutos da terra, as suas posses, né, descritas aqui como animais, crias das vacas e ovelhas. No versículo 5, vai dizer que Deus iria abençoar a sua subsistência, né, seu cesto de cereais e a amassadeira de pão. E no versículo 6 ele fala algo maravilhoso: e bendito serás ao entrares e saíres. Esse último nos indica que onde nós formos, Deus estará conosco. Mas isso se ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos os seus mandamentos. Essa palavra foi direcionada originalmente para aqueles judeus que estavam prontos para conquistar a terra prometida. Mas os princípios dessa palavra e desse texto servem muito bem para nós.
se obedecermos ao Senhor, se ouvirmos a voz do Senhor, se guardarmos os seus mandamentos, a nossa conduta, ela vai ser tão ilibada que seremos pessoas de confiança. Seremos pessoas íntegras, pessoas corretas, com um caráter cristão que as pessoas vão admirar, as pessoas vão se impressionar com a nossa conduta. Isso se ouvirmos a voz de Deus e guardarmos os seus mandamentos. Dessa forma, nós seremos bem recebidos ao entrarmos e as pessoas ficarão chateadas com a nossa partida. Se nós tivermos essa conduta de confiabilidade, ética, moral, pessoas íntegras e corretas, as pessoas irão querer estar ao nosso lado. Agora, se nós formos pessoas falsas, pessoas sem caráter, que não tenhamos confiança, as pessoas não vão gostar da nossa entrada quando nós chegarmos em algum lugar e as pessoas vão comemorar quando nós sairmos daquele lugar. Isso não pode acontecer. Nós, como cristãos maduros, temos que dar exemplo aonde formos. Assim seremos abençoados ao entrar e sair. Deus estará conosco em todos os lugares. Então, o autor, ele também vai usar o texto, um texto bastante conhecido que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Texto bastante conhecido dos irmãos, que diz o seguinte: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O primeiro ponto que o autor nos deixa aqui é a frase, deixando os embaraços dessa vida, né? Que inclusive está ali no texto, na leitura bíblica, tá? Pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aqui é interessante e é importante nós analisarmos o contexto desse versículo, tá? Porque se nós não analisarmos esse contexto, talvez nós podemos chegar a conclusões equivocadas sobre esse texto, tá? A nuvem de testemunhas do texto são os heróis da fé descritos ali no capítulo 11. Se você voltar um capítulo, o capítulo 11, ele vai dar vários exemplos de grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que guardaram a sua fé nas mais variadas circunstâncias. E como nós sabemos que essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11? A palavra testemunha aqui no versículo 12 é a palavra... Aliás, no capítulo 12, versículo 1, é a palavra mártis. E no versículo 11:39, diz que esses heróis obtiveram bom testemunho, que é a palavra martirel, que é a mesma palavra em declinações diferentes, tá? E no início do versículo 1 do capítulo 12, diz o seguinte: portanto, nós também, que dá a ideia de que devemos seguir o exemplo dos tais heróis da fé do capítulo 11, que mantiveram a sua fé independente das circunstâncias. Então, o autor aos Hebreus, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um jogo de comparações. Por quê? Está falando dos heróis da fé, e no capítulo 12 ele vai dizer, agora é nossa vez. Rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, dessas pessoas que conseguiram guardar a fé, nós também devemos correr. E é uma outra imagem que o autor aos Hebreus utiliza, né? A imagem do atleta que corre em um estádio. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No entanto, antes de usar essa imagem do corredor, né, do atleta, o autor ele vai dizer o seguinte: deixemos todo o embaraço e o pecado.
essa frase, ela passa uma ideia muito interessante, porque ela passa a ideia de um atleta tirando um peso de si que o impede de correr. Quando nós olhamos atletas em Olimpíadas, em maratonas, nós percebemos que eles estão usando roupas muito leves, calçados muito leves, para que nada o impeça de atingir a sua melhor performance. Nada o impeça de atingir a maior velocidade, chegar na linha de chegada no melhor tempo. Por isso ele usa roupas leves, tênis preparados para essa corrida. Então a linguagem é essa, ou seja, nós devemos nos livrar daquilo que nos impede de atingir a nossa melhor performance ou atingir o nosso melhor na caminhada e na corrida da fé. Interessante porque o autor ele vai dizer para nós correr com perseverança, né? Isso é fundamental para nós. Porque a palavra perseverança, dentro do contexto que estamos tratando, ela tem a ideia de fé. Como assim? Nós temos que entender o seguinte, o livro ou a carta dirigida aos Hebreus, ela tinha por finalidade exortar os irmãos que eram de um contexto judaico e aceitaram Jesus, e por causa das provações que eles estavam passando, das perseguições que eles estavam passando, eles estavam querendo voltar para a antiga aliança, voltar para os rudimentos ali do judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo no Império Romano, ele era uma religião permitida, ao contrário do cristianismo, que era uma religião criminalizada pelo Império Romano. Então, o tempo todo, o autor aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte, mantenham a fé, perseverem. Ele vai, ao longo de toda a carta, dizer e discorrer que Cristo era melhor que os sacerdotes, Cristo é melhor que os anjos, Cristo é melhor, para que aqueles irmãos não cedessem à tentação de voltar atrás por causa das perseguições, tá? Então, nesse sentido, quando a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, que nós devemos correr com perseverança, a perseverança ou paciência, dependendo da tradução, tem a ver com fé. Tem a ver com a fé. Nós podemos ler os versículos, capítulo 10, do versículo 32 ao 36. Ou melhor, 32 e 36, que diz o seguinte: porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Versículo 36. Porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Note que o autor aos Hebreus ele está insistindo com esses irmãos. Olha, perseverem nessa fé que vocês aprenderam, nessa fé que vocês foram iluminados e por causa disso vocês suportaram grandes sofrimentos. E é nessa fé, nessa perseverança que vocês vão alcançar a promessa. Maravilhoso essa linguagem que o autor aos Hebreus usa, que é usada também lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Essa linguagem da corrida, né? da maratona, né? E assim nós devemos ser. Nós devemos seguir o exemplo de pessoas com testemunho cristão. E não seguir o exemplo daquela pessoa ou daquele que se diz cristão, mas só causa mau testemunho, né? Nós podemos olhar para as páginas da Bíblia e ver tantos exemplos de pessoas que eram falhas, pessoas que eram pecadoras, mas que mantiveram a sua fé nas mais variadas circunstâncias. Além
das páginas da Bíblia, nós também podemos olhar para as páginas da história. Como nós estudamos na revista passada sobre a história da igreja, sobre os heróis da fé. Ou seja, olhando para a vida de muitos homens e mulheres ao longo da história que mantiveram a sua fé, cumpriram o seu chamado e foram fiéis a Deus. Além das páginas da Bíblia, além das páginas da história, nós também podemos olhar para o nosso tempo. Quantas pessoas ao nosso redor são exemplos de fé para nós? São muitas pessoas. Nós devemos olhar para essas pessoas. São a grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Ou seja, nós temos exemplos para seguir. Nós temos exemplos de pessoas que foram fiéis em meio à pobreza, em meio à fome, em meio à perseguição, em meio a desastres naturais, em meio a desastres sociais, desastres políticos, em meio a uma série de coisas, nós vemos pessoas que foram fiéis. Então, essa nuvem de testemunha nos impulsiona a correr com perseverança, a dar o nosso melhor nessa corrida de fé. Mas para isso eu preciso me livrar do peso, me livrar de todo o embaraço, me livrar de todo o pecado. E o que é isso? O que pode ser isso? O pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então a Bíblia é muito clara a respeito disso. Muitas pessoas tentam dar a volta, né? Fazer um malabarismo interpretativo para dizer que pecado não é pecado. Mas o que a Bíblia condena, ela condena de maneira muito clara, tá? Agora, o embaraço, né? Você vê que é duas coisas que o texto de Hebreus 12 nos deixa. Ele diz que é o embaraço e o pecado. Esse embaraço, ele é aquilo que não é necessariamente pecado, mas que te afasta de Deus, de alguma maneira. Podemos citar uma série de coisas, como redes sociais, jogos, lazer, esportes. Existe uma série de coisas que não são pecados em si, mas ela nos afasta de Deus. O que o texto diz aqui em Hebreus 12:1 é: livre-se disso. Se você ainda não tem maturidade suficiente ou vivência suficiente para conviver com algumas coisas dessa vida sem abandonar a Deus, largue essas coisas, tire elas do seu caminho, foque na sua corrida, foque na sua caminhada de fé com Cristo, e se futuramente você conseguir tiver maturidade para usar essas coisas que antes eram embaraçosas e que hoje não são mais, você consegue usá-las de novo. Mas é melhor nós abrirmos mão dessas coisas do que tentarmos dar aquele jeitinho, tá? Isso é o que o texto de Hebreus 12:1 nos diz, tá? Mas é muito interessante porque a perseverança ou a fé em Cristo que nos faz terminar essa corrida e assim alcançar a promessa, ela tem, o autor aos Hebreus, ele dá uma receita, entre aspas, né? Ou algumas exortações para nós alcançarmos esse padrão de livrar-nos de todo o embaraço, nos livrar de todo o pecado e correr para Cristo, que são os versículos 2 e 3 do capítulo 12 de Hebreus, que diz: como que eu corro com perseverança a corrida que me está proposta? Como que eu elimino aquilo que o embaraço e o pecado? Versículo 2 do capítulo 12. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição
dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Olha que maravilha que o texto nos diz. O texto nos diz para olharmos para Cristo. Muita gente usa essa frase da maneira errada, tá? No sentido de que, eu não vou olhar para ninguém da igreja, né? Eu venho para a igreja aqui só olhando a Jesus, não me interessa ninguém mais na igreja. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, para você olhar para Jesus como exemplo daquele que sofreu oposição dos pecadores e mesmo assim amou os pecadores, né? Então é basicamente quase que o contrário, né, do que algumas pessoas pensam. Ou seja, mesmo que pessoas venham falhar com você, você está fixado os olhos em Cristo, que esteve aqui, sofreu oposição de pecadores, sofreu traição de um dos seus apóstolos, né, na ocasião, sofreu negação de outro apóstolo, mas mesmo assim amou e suportou todas essas circunstâncias. Por quê? Versículo 2. Por causa da alegria que lhe estava proposta, tá? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Cristo suportou todo o sacrifício, suportou todas as provações, porque ele estava focado na alegria que lhe estava proposta. Estava focado em salvar o homem, salvar as pessoas, tá? E assim nós somos orientados a suportar pela fé as provações dessa vida, fitando os olhos naquele que suportou muito mais por nós, tá? Isso é crescimento espiritual, isso é um progresso espiritual. Dia a dia eu mantenho meus olhos fixos no exemplo que é Cristo, como diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Mantendo os olhos no alvo, que é Cristo, suportando as dificuldades da vida, tá? Isso é progresso, isso é maturidade. Pode acontecer o que for na minha vida, eu estou com os olhos fixos no exemplo maior, que é Jesus Cristo. Mas isso, irmãos, às vezes não é tão fácil de se fazer, não é tão fácil de se alcançar essa maturidade, né? As tentações da vida, elas às vezes nos tiram desse caminho de maturidade, né? E uma das formas que nós somos tentados é através do mundo, tá? A palavra mundo, especialmente no Evangelho de João, ela tem alguns significados diversos, né? Nós vamos ali o famoso texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? Mas, em outro momento, João vai falar, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Em 1 João, capítulo 2, versículo 5, nós vai dizer que quem ama o mundo, esse odeia a Deus, e quem ama a Deus, esse odeia o mundo. Então, entre muitos significados da palavra mundo, especialmente em João, né, no Evangelho e nas cartas, o mundo que o autor está citando aqui é um sistema que é oposição a Deus, que é contrariamente opositor, que é contrariamente contrário aos valores de Deus. E nós estamos falando do quê? Essa oposição é uma oposição de valores, uma oposição ética, uma oposição política aos valores do reino de Deus, tá? Por isso, se eu amo os valores do mundo, se eu amo a ética do mundo, se eu amo os preceitos políticos do mundo, eu estou naturalmente me contrapondo a Deus. E se eu amo os valores de Deus, se eu amo a ética de Deus, se eu amo a forma que o reino de Deus funciona, eu estou em contraposição com o mundo, porque são coisas antagônicas, são coisas diferentes, tá? Por essa razão, nós não podemos amar o mundo. Só
que isso às vezes é difícil, porque o mundo ele oferece coisas materialmente, carnalmente muito atrativas. Quando eu me filio ao mundo, quando eu falo mundo novamente, estamos falando esse conjunto de valores contrários a Deus, mas quando eu me adequo ao sistema do mundo, muitas vezes eu cresço financeiramente, muitas vezes eu evoluo materialmente, mas espiritualmente eu vou caindo, tá? Então, nós não devemos amar a forma do mundo. E aqui eu não estou dizendo que quem não ama o mundo não pode enriquecer. Não tem relação uma coisa com a outra. Mas tem pessoas que enriquecem através do pecado e através dos valores do mundo, tá? E tem pessoas que enriquecem honestamente. São coisas diferentes, tá? Mas quando você enriquece ilicitamente, através dos valores do mundo, geralmente você enriquece e cresce materialmente falando mais rápido do que aquele que é honesto, tá? Geralmente, não estou falando que é uma regra, tá bom? Nesse sentido, nós devemos estar atentos às formas que o mundo usa para apregoar os seus valores. Nós somos cristãos e nós pregamos o evangelho. O mundo, ele tem também apregoeiros dos seus valores. E essa pregação dos valores mundanos, elas podem vir de diversas formas. Através da TV, da televisão, das redes sociais, através dentro da empresa que você trabalha, em festas que você vai, os valores do mundo, eles estão te atacando, tentando te convencer a todo momento. Assim nós podemos aprender com a oração de Jesus. João, capítulo 17, versículo 15 ao 17. Jesus, ele pede a Deus que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal, ou seja, dos valores mundanos, tá? E como nós poderíamos ser livres desse sistema? Como viver nesse mundo e ser livre do sistema mundano que governa esse mundo? O próprio texto de João nos diz, lá capítulo 17, versículo 15 ao 17. Santifica-os, ou separa-os, essa palavra santifica tem um sentido de separação, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a forma de não nos deixar influenciar por esse mundo é ser influenciado pelo reino de Deus que está aqui na sua palavra. O molde do reino de Deus, a forma como o reino de Deus funciona, está descrito na palavra de Deus, tá? E aqui, irmãos, não existe neutralidade. Não existe aquela pessoa em cima do mundo. Ou você ama os valores de Deus, ou você ama os valores do mundo. Não existe pessoa neutra. Se você amar a Deus, você é oposição ao mundo. Se você amar ao mundo, você é oposição a Deus. Tá bom? Por isso, nós somos livres da influência mundana através da saturação da palavra de Deus em nossas vidas. Nós devemos nos saturar de palavra de Deus, ler, meditar nessa palavra dia e noite. Além do mundo e das suas tentações, nós também temos a nossa própria carne, né? E essa eu acredito que é a maior guerra que cada crente tem, que é de lutar contra si mesmo, lutar contra alguém que você não pode fugir, que é você mesmo, tá? A ideia de carne aqui não é pele e osso, não é nosso corpo físico, mas é a natureza pecaminosa que todos nós temos. Ou seja, nós nascemos com o desejo de pecar, nós nascemos com desejo e tendências para o pecado. E é aí, irmãos, que nós precisamos reconhecer essa condição de pecador que nós temos. Infelizmente, o orgulho, ele toma conta de muitas pessoas, a ponto dessas pessoas acharem que elas são
elas estão acima do desejo de pecar. E é aí onde muitos caem, onde muitos tropeçam, porque eles acham que eles estão acima do pecado e eles deixam de vigiar. É aí que muita gente se perde, tá? O texto que nós podemos refletir está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Note que o conselho é oração, mas não somente oração. Temos que vigiar também, tá? Isso significa, irmãos, que nós não podemos baixar a guarda. Isso significa que nós não podemos vacilar e nós não podemos duvidar do nosso potencial de pecar e do nosso potencial de cair em tentação. Como assim nosso potencial? Como eu falei anteriormente, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma tendência a querer o pecado. Nós não podemos duvidar desse potencial. O que é potência? É aquilo que você pode fazer, não aquilo que você faz. Porque quando você faz, já não é algo em potencial, é algo realizado. Então, o potencial é aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem condição de fazer. E o pecado é aquilo que nós temos total condição de fazer. Então, nós não podemos baixar a guarda. Devemos estar sempre alertas contra nós mesmos. Isso porque nós nunca poderemos fugir de nós mesmos. Só quando Jesus Cristo vier e nos transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. E outra forma que existe de nos tentar é o próprio diabo. Agora nós estamos falando do próprio tentador, né? Tentou Adão e Eva e conseguiu convencê-los a desobedecer a Deus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, nos aconselha a nunca ignorar as intenções do diabo. Nós não estamos pregando aqui um medo do diabo, porque Cristo já o venceu, Cristo já nos salvou. Nós estamos livres dele, mas nós nunca podemos duvidar de quem ele pode usar ou de quais situações ele pode usar para nos atingir. Jesus, ele venceu o diabo na cruz. O diabo não tem mais poder sobre aqueles que são filhos de Deus. Nós temos segurança em Cristo que ele não tem poder sobre nós. Mas, como eu disse, Satanás ele pode usar situações, circunstâncias, pessoas para nos fazer pecar. Ele age indiretamente. E ele não vai aliviar a tentação se nós estivermos passando por dificuldades, né? Às vezes nós pensamos, puxa, eu estou passando por uma dificuldade, um problema aqui. É nesse momento que ele vai aumentar a tentação, tá bom? Mas mesmo assim, irmãos, mesmo nessa situação, nós podemos crer com confiança o que Paulo disse ainda aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, de que Deus não deixa vir sobre nós tentação que não podemos resistir. Ele não deixa vir sobre nós tentação acima da nossa capacidade de suportar. E o texto ainda vai dizer que Deus nos dará o escape quando essa tentação vier. Nós lemos em Mateus capítulo 4 que Jesus venceu a tentação do diabo. E nessa tentação que Cristo venceu, nós podemos tirar algumas lições preciosas para nós. Capítulo 4, versículo 1, vencendo a tentação por ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é uma das armas que temos contra as tentações. Jesus foi guiado pelo Espírito. Capítulo 4, versículo 2 de Mateus, uma vida de jejum, que é uma disciplina espiritual muito esquecida, né, por muitas pessoas. Capítulo 4, versículo 4, 7 e 10, usar a palavra de Deus como arma espiritual.
Note, irmãos, que Jesus não deixou nenhum método mágico, nenhuma receita miraculosa de vencer a tentação. Simplesmente nossas disciplinas espirituais. Oração, jejum e palavra. Ser guiado pelo Espírito nessas três disciplinas espirituais. Nós teremos muito êxito contra as ciladas, contra os dados inflamados do maligno. Sendo assim, irmãos, se nós fizermos isso, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos crescer em fé e maturidade na vida cristã e nós seremos pessoas de conduta, pessoas de ética em qualquer lugar em que estejamos, seja na escola, no trabalho, na nossa família, na igreja, em qualquer lugar que estivermos. Se seguirmos esses conselhos bíblicos, teremos a bênção de Deus em nossas vidas. Espero que você tenha assistido essa aula, tenha te edificado. Você, professor, que você tenha uma ótima aula, que Deus te abençoe. Se você não é professor, é aluno, que Deus te edifique e que você seja abençoado grandemente. Em nome de Jesus.